A família Smith, que se dedicava à produção de relógios e joias exclusivas, organizou um jantar em sua mansão, para o qual convidou as pessoas mais ricas do país, a fim de encontrar um investidor para sua empresa. "Você tem certeza de que convidar Sterling foi uma boa ideia, Julian?" perguntou Caroline Smith. Sua voz era suave e fria, como o mármore sobre o qual estavam os frascos de perfume. Sem olhar para o marido, ela prendia uma pulseira de diamantes no pulso. Julian ajeitou o nó da gravata, observando a esposa no reflexo do espelho. "Caroline, emoções são um luxo. Ter Sterling à nossa mesa não é uma questão de simpatia, é uma necessidade. Ele precisa ver que estamos no controle da situação. É apenas negócios. Suas demonstrações de poder muitas vezes acabam me humilhando." Ela finalmente se virou, e seu olhar era tão frio quanto sua voz. "Se Beatrice Sterling aparecer novamente com o mesmo vestido, eu mesma farei com que sua noite seja arruinada." "Já tomei providências", disse Julian secamente, ajeitando os botões de punho sem olhar para ela. "Você acha mesmo que eu cometeria tal descuido? A sua imagem faz parte da minha imagem. Ela deve ser impecável. Além disso, hoje teremos um convidado especial." Caroline sorriu amargamente. "Mais um dos seus trunfos na manga? Espero que não seja um fracasso como o seu último investimento em startups. Lembro-me que o foie gras que escolhi durante 3 semanas causou grande sensação na época." "Meus investimentos não são da sua conta. Sua conta é sorrir e ser uma anfitriã perfeita." Ele respondeu secamente, dirigindo-se para a saída do closet. "Os convidados estão esperando. É hora de começar o espetáculo." Caroline assentiu, transformando seu rosto em uma máscara impecável, e se dirigiu para a porta. Julian seguiu-a, mantendo distância. Enquanto isso, lá embaixo, no enorme salão, onde janelas altas davam para a cidade à noite, os convidados já estavam reunidos. Um murmúrio de vozes, discutindo negócios milionários e as últimas fofocas da alta sociedade, enchia o espaço. Homens em smokings perfeitamente ajustados seguravam copos de uísque, enquanto mulheres, brilhando com joias, trocavam gentilezas educadas, mas sarcásticas. E ela se movia por essa multidão brilhante e presunçosa. Ela apareceu do nada, surgindo discretamente no centro do salão. Uma garota que parecia bonita demais para ser garçonete. Ela usava um vestido branco sóbrio, perfeitamente passado, com silhueta estreita, chegando até os joelhos. Por cima do vestido estava amarrado um pequeno avental branco, tão elegante que parecia mais um acessório da moda do que parte do uniforme. Com uma bandeja de prata nas mãos, ela deslizava entre os convidados. Seus movimentos eram suaves e silenciosos, e onde ela passava, as conversas cessavam por um instante. "O que vão beber?" Sua voz era baixa, mas clara, e todos a quem ela se dirigia ficavam paralisados. Os homens, distraídos da discussão sobre futuros e ações, acompanhavam-na com olhares cheios de admiração. As mulheres olhavam de forma diferente. Seus olhares eram avaliadores, frios, e neles se lia uma pergunta silenciosa. "Quem é ela?" "Para mim, champanhe, por favor", disse o Sr. Sterling, literalmente devorando-a com os olhos, esquecendo-se completamente de sua esposa Beatrice, que estava ao seu lado. A garota, com um sorriso leve e quase imperceptível, estendeu-lhe uma taça. Ela não bajulava, não demonstrava qualquer subserviência. Sua calma e confiança eram ao mesmo tempo desarmantes e irritantes. Ela simplesmente fazia seu trabalho, mas o fazia com a dignidade de uma rainha. Ela se aproximou de um grupo de mulheres, entre as quais estava Beatrice Sterling, já fervendo de ciúmes. "Posso lhe oferecer alguma coisa?" Beatrice lançou-lhe um olhar gélido da cabeça aos pés. Ela notou como o tecido de seu vestido era caro, como seu cabelo estava perfeitamente arrumado, como seus pulsos eram finos e elegantes. A raiva tomou conta dela. Aquela garota agia como se fosse uma delas.
Naquele momento, Caroline desceu a escadaria principal, impecável e majestosa. Sua atenção foi imediatamente atraída pelo grupo de homens ao redor da garota, bem como pelo fato de ela parecer muito chamativa para uma empregada, que deveria ser discreta. Caroline parou bruscamente. Ela ficou muito irritada. Aquela garota era um erro irritante e totalmente incontrolável em sua noite cuidadosamente planejada, uma vergonha que precisava ser eliminada imediatamente. Ela se aproximou da garota e, sem dizer uma palavra, arrancou o guardanapo da bandeja da garota para jogá-lo no chão. Em seguida, sua mão, adornada com uma pulseira de diamantes, agarrou a garota pela manga de seu vestido, apertando o tecido fino. "Você!" sussurrou Caroline, para que todos ao redor ouvissem, e sua voz soava indignada. "Como ousa aparecer assim? Isso não é uniforme, é uma farsa. Você está estragando minha noite. Tire isso imediatamente." A garota olhou para Caroline com perplexidade e ficou em silêncio. Esse silêncio enfureceu Caroline ainda mais. Ela agarrou o tecido do vestido, tentando rasgá-lo, colocando todo o seu rancor e humilhação por ver sua noite perfeita ameaçada nesse movimento. "Isto não é para serviço. Você não está no seu perfeito perfeito", gritou a anfitriã da noite, mas quando seu marido descobriu quem era a garçonete, Julian, que estava no degrau superior da escada, não teve tempo de reagir. Toda a atenção estava voltada para Caroline, cuja voz furiosa e movimento brusco com o qual ela agarrou o vestido branco instantaneamente silenciaram o burburinho na sala. No silêncio que se seguiu, ouviu-se apenas o grito entrecortado e humilhante de sua esposa. Julian finalmente se moveu, não em direção a Caroline, mas à garota. Ele quase correu, sentindo a raiva gelada que sempre mantinha sob controle e romper pela primeira vez. Ele precisava impedir Caroline antes que ela destruísse toda a noite que ele havia cuidadosamente planejado. "Caroline, pare com isso imediatamente." Sua voz era baixa e severa, mas ao chegar ao epicentro do escândalo, Julian parou. Ele olhou para o rosto da garota que sua esposa agora humilhava diante de toda a elite da cidade. Seus olhos estavam calmos, embora o tecido do vestido já começasse a se desfazer sob a tensão. Ele viu o rosto dela, e o mundo ao redor de Julian de repente se reduziu a um único ponto. Era Amanda Pierce, a garota com quem ele passou grande parte de sua turbulenta vida de estudante. Sua imagem, que ele cuidadosamente guardou nos recônditos de sua memória, de repente apareceu diante dele em toda a sua beleza impossível e intocada. Ela parecia mais velha, mas apenas o suficiente para ficar ainda mais deslumbrante. Julian ficou paralisado. Sua máscara de impassibilidade cuidadosamente lapidada desmoronou, e ele só conseguia olhar para ela, incrédulo. Amanda, ao percebê-lo, vacilou por um instante, mas seu olhar permaneceu calmo e perplexo, totalmente concentrado em Caroline. Caroline, cega pela própria raiva, não percebeu a chegada de Julian nem a mudança em seu rosto. Ela puxou o vestido mais uma vez, claramente com a intenção de rasgá-lo completamente. "Você é surda ou é simplesmente ignorante demais para saber as regras de etiqueta? Tire esse avental sujo e saia daqui", sussurrou Caroline. Amanda, que até aquele momento havia suportado o ataque em silêncio, de repente entrou em ação. Sua mão rápida e forte agarrou o pulso de Caroline e o apertou. A pulseira de diamantes cravou-se na pele de Caroline. Caroline soltou um grito, sentindo dor e percebendo pela primeira vez que a garçonete a olhava de cima para baixo, sem qualquer traço de subserviência. "Solte-me! Como ousa me tocar?" gritou Caroline. Amanda não soltou. Ela falou baixinho, mas de forma que Julian, parado a 3 metros de distância, e os convidados mais próximos pudessem ouvir. "Eu solto quando você me ouvir." Amanda finalmente soltou o pulso. "Você está estragando meu vestido, senhora, e eu não sou sua empregada." Um novo murmúrio chocado percorreu o salão.
Julian, saindo do seu torpor, deu um passo à frente. Amanda, o que você está fazendo aqui? Ele começou com a voz rouca. Amanda o ignorou. Veja bem, senhora, eu só decidi ajudar. Amanda ajeitou o avental, que agora parecia ainda mais ridículo em meio ao escândalo. Percebi que seus funcionários não estavam dando conta do recado, e esperar mais de 15 minutos por uma bebida em uma casa como esta é um luxo inaceitável. Então peguei a bandeja. Quanto ao vestido, eu simplesmente gosto dele, mas parece que você não gosta. Caroline ficou parada, pálida de choque e raiva. Você acha que vou acreditar que está aqui como convidada? Antes que Amanda pudesse responder ou Caroline terminasse sua pergunta irada, um homem imponente, de cabelos grisalhos e smoking perfeitamente ajustado, abriu caminho com determinação através da multidão. Era o homem por quem Julian organizara toda aquela noite, sua última chance de salvar o negócio em ruínas. O homem que Julian chamou de seu trunfo na manga. Amanda, estou procurando por você por toda parte. Meu avião pousou 1 hora mais cedo e eu vim imediatamente. Espero que você tenha cumprimentado os anfitriões. Ele se virou para Julian e estendeu a mão. Julian apertou-a mecanicamente. Senhor... Julian engasgou-se, incapaz de pronunciar o nome. Eu sou William Pierce. Prazer em finalmente conhecê-lo, Julian, disse o investidor sorrindo. Em seguida, ele olhou para Amanda com um olhar caloroso. Eu estava esperando por você no carro, Amanda, mas parece que você decidiu começar sua apresentação mais cedo. Pierce virou-se para Julian e seu sorriso se ampliou, enquanto seus olhos assumiram uma expressão severa. Então, Julian, deixe-me apresentar minha acompanhante. Esta é Amanda Pierce, minha filha. Julian Smith convidou seu principal investidor para salvar seu negócio. Mas ele não sabia que sua convidada especial era sua ex-namorada, filha do investidor, que agora teria que decidir se a humilhação de sua esposa valia um grande investimento que poderia salvar sua empresa. Após a declaração surpreendente de William Pierce, a sala mergulhou em um silêncio absoluto e tenso. Caroline, pálida e trêmula de choque, instantaneamente colocou sua máscara impecável, mas agora frágil, seus olhos perfurando Amanda com uma ansiedade furiosa. Julian não conseguia tirar os olhos de Amanda, sentindo uma mistura de antiga paixão esquecida e um medo paralisante crescer dentro dele. Ele não via apenas a diretora financeira, mas a mesma garota que ele havia abandonado em nome de uma vida correta. Sua calma e beleza, multiplicadas por seu novo poder, lhe lembravam dolorosamente de sua própria fraqueza. Devo dizer que foi a maneira mais incomum de apresentá-lo à minha filha. Espero que perdoe Amanda por sua impulsividade. Ela sempre foi muito atenciosa, disse William Pierce com um sorriso educado, mas rígido. Claro, Sr. Pierce. Minha esposa simplesmente interpretou mal a situação. Nossas sinceras desculpas, disse Julian com uma voz estranhamente surda. Sim, foi um terrível mal-entendido. Senhorita Pierce, por favor, permita-me reparar imediatamente os danos causados ao seu vestido, e espero que me permita cuidar de você durante o jantar, disse Caroline, forçando um sorriso frio e constrangido. Amanda Pierce, agora reconhecida como convidada, tirou o avental manchado com desprezo majestoso e o entregou ao garçom mais próximo. Obrigada, senhora, mas não há necessidade de compensação, e eu posso cuidar de mim mesma. Vamos começar o jantar, papai? Perguntou Amanda Pierce em tom calmo. Amanda estava sentada bem em frente a Julian. Sua presença era sentida como uma constante e silenciosa reprovação. Caroline estava sentada ao lado de William Pierce, obrigada a elogiar a casa e a cidade, enquanto seu casamento desmoronava. Julian não conseguia se concentrar. Ele olhava para Amanda e pensava, se eu não tivesse feito aquilo com você naquela época, há 5 anos, agora seria você, Amanda, que estaria no lugar dela. Ele trocou sua felicidade por uma posição social, e agora o preço a pagar veio na forma da mulher que ele traiu.
Aproveitando a pausa, quando Caroline, com insistência exagerada, distraiu William Pierce com perguntas sobre vinhos, Amanda finalmente olhou para Julian. Você parece tenso, Julian. Ou você ainda está preocupado que seus funcionários não consigam lidar com tantos convidados? Perguntou Amanda com sarcasmo. Amanda, por que você está aqui? De todas as empresas, você escolheu? Perguntou Julian, sua voz cheia de desespero. Sou diretora financeira. Estou procurando os melhores objetos para investir. Sua empresa parece promissora, mas há riscos, respondeu Amanda Pierce. Você sabe muito bem quais são esses riscos. Você sabe que esse investimento vai nos salvar. Será que o seu passado? Sussurrou Julian, suplicante. Meu passado não tem nada a ver com isso. Aqui, só os números importam. E, a propósito, fiz uma pequena pesquisa. Parece-me que seus últimos investimentos em startups não foram muito bem sucedidos, afirmou Amanda Pierce. Foi um golpe certeiro. Você não pode misturar o pessoal com o profissional, disse Julian. Eu? Foi sua esposa que rasgou meu vestido na frente de todos. Ela me humilhou como se eu fosse uma empregada doméstica barata, Julian. Mas mesmo que eu fosse uma garçonete, ninguém tem o direito de fazer isso. Você realmente acha que depois disso eu devo ficar aqui sentada sorrindo para salvar sua empresa? Perguntou Amanda Pierce em tom frio. Amanda, por favor, podemos conversar, só você e eu, implorou Julian. Sobre o quê? Sobre o preço? O preço da minha avaliação da sua empresa acaba de subir muito, Julian, disse Amanda Pierce. Nesse momento, William Pierce terminou a conversa com Caroline e bateu com o garfo no copo, chamando a atenção de todos. Pierce virou-se para Amanda e, acariciando gentilmente sua mão, disse: Amanda, querida, você sabe que eu não gostaria de insistir, mas seu vestido está estragado. Você parece muito chateada com essa cena desagradável. E como você sabe, eu não invisto em empresas que meu diretor financeiro não aprova. Tem certeza de que quer investir em uma empresa que lhe traz tantas emoções negativas? Se você não aprova este negócio, vamos embora agora mesmo. E Julian sabe o que isso significa? Perguntou William Pierce. Amanda olhou para Julian. Ela refletiu sobre se valia a pena investir milhões em uma empresa cujos proprietários demonstravam tanta arrogância e desrespeito pelas pessoas. A vida e os negócios de Julian dependiam da escolha de Amanda: salvar sua empresa ou destruir completamente seu orgulho para lhe dar uma lição. Julian e William Pierce retiraram-se para a biblioteca, a sala mais isolada da casa, que agora parecia apertada e sufocante para Julian. Amanda seguiu-os. Caroline ficou na sala. Seu sorriso desapareceu e ela, apertando nervosamente a taça, observou a porta se fechar. Julian, eu aprecio muito sua hospitalidade, mas como você viu, a noite começou difícil. Começou William Pierce, sentando-se em uma poltrona de couro e gesticulando para Amanda se sentar ao seu lado. Sr. Pierce, peço desculpas mais uma vez pelo comportamento de minha esposa. É imperdoável, disse Julian em pé diante deles. Ele se sentia como um estudante sendo interrogado. Não se trata de desculpas, trata-se da essência, respondeu Pierce com um olhar sério. Minha filha, como já disse, é nossa diretora financeira principal. Ela não apenas verifica os números, ela avalia o ambiente em que investimos. O ambiente, Julian, inclui a cultura da empresa e a relação de seus líderes com as pessoas. Eu entendo, sussurrou Julian. Você não entende, interrompeu Amanda bruscamente. Ela colocou os cotovelos sobre a mesa e seu olhar o prendeu no lugar. Eu vi funcionários sobrecarregados. Eu vi que essas pessoas têm medo de você. E eu vi sua esposa, que é o rosto da sua família e da sua empresa, humilhar com prazer uma pessoa que ela considerava inferior a si mesma. Isso não tem nada a ver com o nosso negócio, tentou argumentar Julian, com a voz trêmula. Tem sim, retrucou Amanda. Se você e sua esposa demonstram tanta arrogância e desrespeito ao pessoal de serviço,
Como vocês tratarão os parceiros, fornecedores ou as startups que planejam absorver após nosso investimento? William Pierce levantou-se, indicando que a parte formal da conversa havia terminado. Chega, não podemos tomar uma decisão hoje. Amanhã de manhã apresentaremos nossas condições. Elas não se referirão apenas a finanças, elas se referirão aos seus valores, disse William Pierce. Ele apertou a mão de Julian e, olhando para a filha, acrescentou: Amanda, fique. Tenho certeza de que você tem algo a discutir com Julian sobre as condições de amanhã. Eu preciso lhe dizer isso, disse Julian, cerrando os dentes. Sinto muito pela maneira como agi com você há 5 anos. Agi de forma covarde. Escolhi o dinheiro em vez de você. Amanda ergueu a cabeça e não havia nenhum traço de ternura em seu olhar. Chega. Não vou discutir com você o que aconteceu quando eu tinha apenas 18 anos e acreditava cegamente em você, disse Amanda friamente. Você fez sua escolha quando me deixou por Caroline e o dinheiro da família dela. Não vá embora sem me dizer o que estará no seu acordo, sussurrou Julian, agarrando-se à última esperança. Amanda ergueu lentamente os olhos, e neles brilhou uma centelha do velho e perigoso jogo, misturada com perspicácia comercial. Eu poderia simplesmente dizer não, Julian, mas acredito na possibilidade de redenção, respondeu ela. Sua esposa rasgou meu vestido e você não conseguiu impedi-la. Esse é um exemplo perfeito da sua incapacidade de controlar riscos éticos. E para garantir que você siga as regras, preciso de acesso total à sua vida e às suas decisões. O que isso significa? Perguntou Julian, ardendo de impaciência. Amanda sorriu, e esse sorriso foi o mais bonito e o mais assustador que ele já tinha visto. Para garantir nosso trabalho conjunto independente, vou morar na sua casa durante todo este ano. Serei sua auditora pessoal. Ou, como meu pai diria, sua supervisora permanente, disse Amanda. Julian cambaleou. Ele teria que assinar condições que transformariam seu casamento e sua casa em um campo de batalha. A manhã, após o jantar, foi pesada e insuportavelmente silenciosa. Julian estava sentado em seu escritório, incapaz de olhar para Caroline, que, apesar do choque, conseguiu vestir novamente a imagem impecável, mas agora parecendo frágil, de dona de casa. Eu pensei que fosse apenas uma ameaça. Ele não pode obrigá-la a viver aqui. Isso é absurdo. É uma violação de todas as convenções sociais. Caroline segurava a xícara de café com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Julian acenou lentamente com a cabeça, afastando os papéis. Não é uma ameaça, é um ponto do acordo. Assinei-o há 1 hora. Pierce nos dá financiamento, mas apenas com a condição de que Amanda seja uma auditoria permanente e independente. E para garantir seu acesso total ao meu trabalho e à minha vida, ela vai morar aqui por exatamente 1 ano. Caroline se levantou de um salto. Sua voz se transformou em um grito, mas rapidamente mudou para um sussurro furioso. Você está me envergonhando. Você está colocando nosso casamento, meu status em risco por dinheiro. Ela está aqui para nos humilhar. Ela vai dormir sob o nosso teto, enquanto eu vou parecer uma esposa abandonada, cujo marido trocou por uma antiga amante. Julian olhou para ela friamente, pela primeira vez em muito tempo. Não ouse falar dela como amante. Ela está aqui como representante do investidor. Quanto ao status, sua atitude com o vestido, Caroline, nos custou milhões e levou a este acordo. Se você não fosse tão arrogante, teríamos assinado um contrato normal e não este ultimato humilhante. É uma questão de sobrevivência, não de conveniência. Caroline ficou surpresa ao ver pela primeira vez, não medo, mas fria indiferença nos olhos do marido. 3 horas depois, Amanda Pierce chegou. Ela não usou a entrada principal. Seu motorista estacionou discretamente o carro na ala de serviço e sua bagagem, apenas 2 malas elegantes, foi levada pela equipe. Caroline esperava por ela na sala de estar, vestida com um vestido caseiro perfeito. Você poderia pelo menos avisar, disse Caroline,
acenando levemente com a cabeça. Seu quarto, Amanda a interrompeu, examinando o hall de mármore com o olhar de uma inspetora profissional. Eu mesma escolherei meu quarto. Preciso daquele que tenha o acesso mais rápido ao escritório de Julian. E ele deve ser o mais isolado possível do barulho externo. Amanda já estava caminhando pelo corredor. Ela parou na maior suíte de hóspedes, que ficava bem em frente à ala de trabalho da casa. Este servirá. E por favor, Caroline, não tente ser hospitaleira. Não estou aqui para tomar chá. Estou aqui para fazer uma auditoria. Você acha que sua presença aqui muda alguma coisa entre nós? Continuamos sendo os Smith, e você é apenas uma funcionária contratada que se instalou em nossa casa, disse Caroline com desdém. Amanda se virou e um leve, quase imperceptível sorriso de escárnio passou por seus olhos. Funcionária contratada? Não. Eu sou a representante autorizada do investidor que está salvando seu marido da falência. Vocês ainda são os Smith, mas agora sua casa, assim como suas contas, está sob meu controle. E eu estarei aqui para garantir que você não destrua o que meu pai decidiu salvar. Na primeira noite, Amanda demonstrou que sua presença mudaria toda a rotina da casa. Durante o jantar, Julian e Caroline sentaram-se à enorme mesa, que sempre pareceu grande demais para duas pessoas. Amanda juntou-se a eles, mas trouxe consigo o seu laptop e algumas pastas. Julian, precisamos discutir os relatórios do terceiro trimestre, disse ela, mal tendo dado um gole no vinho. Descobri gastos injustificados na seção Despesas Protocolares. $50.000 para consertar um iate que não usamos para negócios, ou $20.000 para uma viagem particular a Mônaco. Caroline imediatamente interveio. Isso não é da sua conta, é a nossa vida pessoal. Sua vida pessoal é financiada pelos ativos de uma empresa que está à beira da falência, Caroline. Amanda nem sequer olhou para ela. No acordo, há uma cláusula sobre a redução de despesas desnecessárias. Tenho o direito de controlar todas as transações que possam afetar nosso capital. Julian, explique à sua esposa que o orçamento pessoal dela agora faz parte do meu relatório de trabalho. Julian, exausto e assustado, pela primeira vez ficou do lado de Amanda. Caroline, eu já disse sem obstáculos. Tudo o que diz respeito a dinheiro agora diz respeito a Amanda também. Caroline levantou-se da mesa, com o rosto em chamas de raiva e humilhação. Ela percebeu que, aos olhos de Julian, ela se tornara um fardo e um obstáculo, enquanto Amanda era uma aliada necessária. Depois do jantar, quando Caroline foi para o quarto, Julian encontrou Amanda no novo quarto dela. Obrigado por colocá-la no lugar. Isso era necessário, murmurou Julian. Estou fazendo meu trabalho, Julian. Não estou aqui para fazer cenas ou satisfazer o seu ego. Amanda falou baixinho, mas com firmeza. Eu sei, mas não consigo. Não consigo dormir em nosso quarto enquanto você estiver aqui. A raiva dela é insuportável. Julian desviou o olhar. Amanda olhou para ele com frieza e calculismo profissional. Eu entendo. Seu conflito é um risco emocional que pode afetar seu desempenho profissional. Isso também faz parte da minha auditoria. Ela abriu a porta do quarto, mas parou antes de entrar. A partir de agora, enquanto eu morar nesta casa, você vai dormir em outro lugar. No seu escritório, no sofá, em qualquer lugar. Mas não no quarto que você divide com Caroline. Seu casamento é a maior ameaça a este negócio. E eu não vou tolerar que essa ameaça afete meu trabalho. Para salvar seu negócio, Julian deve cumprir as ordens de sua ex-namorada. Amanda não apenas expulsou Caroline de seu cargo, mas também expulsou Julian de seu próprio quarto. Amanda, sentada em seu escritório improvisado, não perdeu tempo. 2 dias depois, Julian, que parecia tenso após passar a noite no sofá do escritório, foi chamado por ela para uma reunião matinal. Julian, verifiquei as despesas de marketing e representação,
começou Amanda, destacando um gráfico na tela. Nos últimos 1 ano e meio, essas despesas totalizaram centenas de milhares de dólares, mas não trouxeram nenhum novo contrato para a empresa. Na verdade, trata-se de um pagamento por consumo pessoal. E essa é uma das razões pelas quais você está no limite. Julian acenou com a cabeça, cansado. Eu sei, são as despesas da Caroline. O círculo social dela. Seu círculo social é pago com seus ativos, que agora estão à beira do colapso. Amanda colocou o estilos de lado, olhando diretamente nos olhos dele. Não estou aqui para avaliar seu status. Estou aqui para salvar sua empresa da indisciplina. E até que eu tenha certeza de sua capacidade de controlar seu ambiente, vou congelar todas as contas que possam ser usadas para gastos pessoais. Preciso de uma auditoria completa do fundo de caridade de Caroline. Se isso for uma brecha, é um risco ético e jurídico. Tudo bem, não vou atrapalhar você, respondeu Julian, sentindo-se aliviado por alguém ter assumido esse fardo. Caroline descobriu o congelamento de seus cartões de crédito vinculados às contas corporativas quando tentou fazer uma compra. Ela invadiu o escritório de Julian, sem prestar atenção à presença de Amanda. O que isso significa? Por que meus cartões não estão funcionando? Não posso comprar o que preciso. Caroline jogou os cartões sobre a mesa. Amanda decidiu que seus gastos não correspondem mais à situação financeira da empresa, respondeu Julian calmamente. Caroline lançou um olhar fulminante para Amanda. Você acha que pode vir aqui e me ditar como devo viver? Eu sou a garantia do sucesso social dele. Eu sou a esposa. Amanda, sem levantar a cabeça dos documentos, respondeu com uma calma mortal. Você é a garantidora do status social dele, Caroline, mas não da sobrevivência financeira dele. E agora você é apenas uma grande e injustificada despesa. Seu orçamento pessoal agora faz parte do meu relatório de trabalho. E como você demonstrou sua incapacidade de se controlar, eu vou controlá-lo por você. Julian, sentindo que Amanda estava protegendo não apenas seus negócios, mas também seu bom senso, repreendeu sua esposa com severidade pela primeira vez. Pare com isso. É o trabalho dela, Caroline. E, para ser sincero, ela está certa. Caroline saiu do escritório sentindo-se completamente isolada. Sua aliada havia se tornado inimiga e sua rival havia tomado o lugar de sua parceira. À noite, Julian encontrou Amanda na sala de estar. Ela estava sentada, olhando pela janela, e pela primeira vez não parecia uma auditora, mas uma mulher sobrecarregada de responsabilidades. Por que você está me olhando assim? Ele perguntou, sentando-se à sua frente. Estou pensando em como seria esta empresa se você não permitisse que ilusões a controlassem. Ela se virou para ele. Lembro-me de você dizer que eu estava fazendo um pacto com o diabo, disse Julian baixinho. Achei que, ao me casar com Caroline, teria estabilidade e apoio. Agora não tenho nenhum benefício. Amanda sorriu, e esse sorriso era sincero e um pouco triste. Estabilidade? Ela repetiu. A família de Caroline faliu logo após o casamento de vocês, porque eles relaxaram demais e começaram a considerar seus bens como deles. A falência financeira deles ocorreu devido a gastos descontrolados e, como consequência, um escândalo ruidoso com o não pagamento de salários aos funcionários. Seu casamento não lhe deu estabilidade, Julian. Ele lhe deu a ilusão de riqueza, mas agora você está pagando pelas consequências. Você é capaz de consertar isso. Pela primeira vez, Julian viu nela não apenas uma auditora rigorosa, mas também a garota que acreditava nele. Ele sentiu uma nova onda de respeito e uma antiga atração esquecida se misturarem dentro dele. Ele viu nela não uma destruidora, mas uma salvadora que lhe dizia a verdade que ele não ousava encarar. Tarde da noite, quando toda a casa dormia, Julian, incapaz de dormir no sofá do escritório, decidiu beber água. Passando pela varanda, ele ouviu Amanda falando baixinho ao telefone. Ela conversava com uma amiga em quem claramente confiava.
Mais baixo, Caitlin. Não fale tão alto, sussurrou Amanda. Sim, os ativos dele estão em péssimo estado, mas vou conseguir resolver tudo. Caroline mostrou seu pior lado, como esperávamos. E sim, você está certa, Caitlin. Não vou permitir que ele continue sofrendo por causa dela. Vou colocar tudo em ordem e então poderemos restaurar a ordem oficialmente. Amanda encerrou a ligação e voltou rapidamente para dentro de casa. Julian, atordoado, se escondeu atrás de uma coluna. Não era uma declaração profissional, mas profundamente pessoal. Amanda não estava se vingando, ela estava protegendo Julian. Caroline, completamente isolada das finanças e humilhada pela recusa pública de Julian, decidiu agir. Seu objetivo era minar a confiança em Amanda e impedir a auditoria. Tarde da noite, enquanto Julian dormia no sofá do escritório, Amanda trabalhava em seu escritório temporário. Caroline esperou o momento certo para entrar lá. Ela viu que Amanda havia se ausentado por alguns minutos. O plano era simples: encontrar os relatórios impressos e causar confusão nos arquivos digitais. Caroline rapidamente se aproximou da mesa. Na tela do laptop de Amanda estava aberto um arquivo com dados críticos sobre os empréstimos. Caroline, tremendo de tensão, pressionou uma combinação de teclas para excluir o arquivo. Naquele momento, uma voz calma soou atrás dela. Não recomendo que você faça isso, Caroline. Caroline estremeceu e recuou. Amanda estava parada na porta. Eu só estava procurando uma caneta. Você deixou uma caneta aqui. Caroline tentou mentir, mas não tirou os olhos da tela. Amanda se aproximou lentamente da mesa e viu a janela de diálogo aberta com a confirmação da exclusão. Caneta? Não. Você tentou destruir os dados de auditoria relacionados ao financiamento do seu marido. Amanda pegou o laptop e fechou a janela. Isso não é mais apenas um conflito pessoal, Caroline. É um crime criminal. Na manhã seguinte, Amanda chamou Julian imediatamente ao seu escritório. Ela apresentou a situação com uma lógica fria e distanciada, sem deixar transparecer emoções. Aqui está o relatório do sistema que registra a tentativa de acesso não autorizado. Amanda colocou sobre a mesa uma captura de tela com o cancelamento da exclusão. Caroline não estava apenas bisbilhotando. Ela tentou conscientemente destruir dados de importância crítica. Julian olhou para Caroline, que estava parada no canto, tentando fingir indignação e descrença. Caroline, o que você está fazendo? Por quê? Ela está mentindo. Ela armou isso. Ela quer que você se livre de mim, gritou Caroline. Amanda a interrompeu, dirigindo-se apenas a Julian. Não estou mentindo, estou registrando. De acordo com o contrato, estou aqui para reduzir os riscos. Este incidente mostra que Caroline não é apenas emocional, mas um risco direto e consciente que ameaça a segurança da empresa. Não posso garantir ao investidor a segurança do seu dinheiro enquanto você não isolar essa ameaça. O que você quer dizer com isso? Julian mal conseguia se controlar. Quero dizer que seu casamento é não apenas uma responsabilidade emocional, mas também legal. Você precisa escolher, Julian, seu negócio ou sua esposa incontrolável. Julian olhou para Caroline. Ele não sentia raiva, mas profunda fadiga e decepção. O casamento por conveniência, que deveria lhe trazer benefícios, agora ameaçava sua destruição total. Ele se virou para a esposa. Você precisa parar, agora mesmo. Se você se aproximar de Amanda, do computador dela ou dos documentos dela novamente, tomarei medidas. Você está prejudicando nosso negócio em comum. A partir de hoje, você não sai do ala de hóspedes e não se aproxima do escritório. Não posso mais confiar em você. Caroline ficou arrasada com a perda de confiança aos olhos do marido. Ela percebeu que seu poder havia se esgotado. Ela saiu do escritório, humilhada e cheia de ódio por Amanda, mas permaneceu na casa, isolada em outro ala. Tarde da noite, depois que Caroline foi para o seu lado, Julian entrou no escritório de Amanda. Ele estava deprimido e vazio. Decidi isolá-la, disse ele baixinho. Mas não sei o que fazer agora.
Como pude errar tanto? Você não se enganou. Você foi cegado. Amanda fechou o laptop. Você pensou que estava comprando confiabilidade. Você comprou uma fachada. Seja sincera. Julian se aproximou dela. Você fez isso por vingança, não foi? Você queria que eu entendesse que ela não era digna. Amanda olhou para ele e em seus olhos não havia triunfo nem vingança. Apenas tristeza e profunda determinação. Não, Julian. Eu não estou me vingando. Eu não queria humilhá-la. Mas eu queria que você finalmente visse a verdade. Eu queria que você entendesse que você merece mais do que a gaiola dourada que você construiu. Estou aqui para salvar não apenas o seu negócio, mas também você mesmo. Esse foi o meu objetivo desde o início. Ela pegou sua mão, e esse toque foi o primeiro gesto de sua ternura. Depois que Caroline foi isolada na ala dos hóspedes, Amanda ficou sozinha com Julian. No entanto, ela sabia que a proximidade entre eles era frágil. A ameaça havia sido eliminada, mas a raiz do problema, o próprio casamento de Julian, permanecia. Amanda decidiu agir para recuperar seu lugar, o lugar que ela merecia há 5 anos, estabelecendo toda a verdade. Amanda não vasculhou as coisas de Caroline. Em vez disso, usando seus contatos como confidente de Pierce, ela entrou em contato com um detetive particular que já havia trabalhado com seu pai. Ela o encarregou de reunir urgentemente informações sobre as despesas pessoais recentes e os movimentos de Caroline nos últimos meses. Ela justificou isso com a necessidade de avaliar os riscos pessoais associados a um parceiro de negócios. Algumas horas depois, o detetive enviou-lhe um pacote com o relatório. Amanda viu que Caroline, que Julian considerava leal ao seu cargo, não estava apenas gastando dinheiro. Ela levava uma vida dupla. Amanda decidiu mostrar imediatamente suas descobertas a Julian. Ela entrou em seu escritório e silenciosamente colocou o relatório resumido do detetive sobre a mesa. Eu pedi para verificar Caroline quanto a uma possível conspiração com concorrentes, disse Amanda. Mas encontrei outra coisa. Dê uma olhada na seção Deslocamentos e Despesas Pessoais. Seu casamento por conveniência acabou sendo não apenas sem dinheiro, mas também falso. Julian pegou o relatório. Seus olhos percorreram as datas e os locais. Ele viu cheques de hotéis e restaurantes desconhecidos nos dias em que Caroline supostamente estava na casa de uma amiga. Seu rosto se contorceu de raiva e descrença. Você está mentindo. Você encomendou este relatório para incriminá-la e expulsá-la de casa. Você prometeu que não se vingaria. Você quer que eu peça o divórcio para poder assumir o controle da minha empresa? Não estou mentindo, Julian. Estou aqui para te salvar da ilusão. Sua voz soava fria, mas seus olhos revelavam desapontamento. Eu te vi nessa gaiola dourada 5 anos atrás e te vejo agora. Mas se você não acredita nas palavras e nos relatórios, vou te fornecer provas visuais que também solicitei. Julian jogou o relatório longe, profundamente desapontado. Eu pensei que você fosse diferente, mas você está apenas procurando uma maneira de incriminá-la e tomar o lugar dela com qualquer método sujo. Estou desapontado com você, Amanda. Amanda saiu do escritório. Ela sabia que apenas um fato público incontestável poderia romper a armadura de orgulho e desconfiança de Julian. Em 1 hora, ela recebeu um envelope. À noite, Amanda voltou ao escritório. Julian estava sentado no mesmo lugar onde ela o havia deixado. Amanda silenciosamente colocou algumas fotos impressas e datadas sobre a mesa. Não são capturas de tela do celular antigo. São provas físicas do que aconteceu enquanto você lutava para sobreviver, disse ela, apontando para as fotos. Na primeira foto, Caroline, que Julian isolou em casa, estava sentada em um restaurante luxuoso, rindo com um homem alto e jovem. Na outra, uma imagem nítida de um beijo no banco de trás de um táxi. Na terceira, ela o abraça ao entrar em um hotel. Ela te traiu, Julian. E não foi um impulso romântico.
Ela levava uma vida dupla enquanto você lutava para sobreviver. Seu casamento por conveniência acabou sendo uma fraude dos dois lados. Julian levantou lentamente as fotos. Seu rosto ficou branco de choque, mas logo adquiriu uma expressão de raiva fria e devastadora. Ele olhou para as fotos por um longo tempo até que finalmente ergueu os olhos para Amanda. Então é verdade, ele sussurrou. Julian apertou as fotos no punho. Ele percebeu que Amanda estava dizendo a verdade e que ele havia acusado injustamente a única pessoa que tentou salvá-lo. Ele olhou para Amanda com um profundo respeito, misturado com a dor da traição. Você está aqui para recuperar seu lugar, e você provou que é digna dele. E ela tentou me destruir sem sequer se dar ao trabalho de manter as aparências. Ele deu um passo em direção a Amanda, diminuindo a distância entre eles. Você não é uma vingadora, você é uma salvadora. Se você está aqui para me salvar, Amanda, o que devo fazer agora que sei que meu casamento é uma mentira? O que você realmente quer de mim? Claro. Passemos para o capítulo 9, onde Julian, livre de ilusões, confronta Amanda, e uma verdadeira conexão emocional é restaurada entre eles. Julian estava diante de Amanda, com o punho cerrado em torno das fotos. Seu olhar já não demonstrava raiva por Caroline, apenas uma dolorosa vacuidade. Ele esperava uma resposta à sua pergunta, mas Amanda não a deu imediatamente. O que você realmente quer de mim? Ele repetiu baixinho. Amanda recuou um passo, recuperando sua distância profissional. Quero que você seja honesto, ela respondeu. Você fez uma escolha há 5 anos, baseada no benefício. Agora, o benefício desapareceu, mas a mentira permaneceu. Se você realmente quer se salvar, precisa agir. Eu exijo que você rompa formalmente todo o relacionamento com Caroline. Você deve pedir o divórcio antes de continuarmos. Caso contrário, será apenas mais um acordo desonesto. Julian exalou ruidosamente. Você ainda está me impondo condições? Eu disse que você está certa. Estou pronto para ficar com você. Não estou impondo condições, Julian. Estou estabelecendo ordem. Amanda falou com firmeza. Não serei amante em seu casamento, mesmo que seja fictício. Você precisa fechar o livro antigo antes de abrir um novo. Não quero sua infidelidade. Quero sua liberdade. Julian sentiu um frio por um instante, mas então percebeu que era justamente essa sua firmeza inabalável que a diferenciava de Caroline. Tudo bem, eu farei isso. Amanhã mesmo meu advogado dará início ao processo. Agora você acredita em mim? Acreditarei quando vir os documentos, disse Amanda, mas seus olhos já não tinham a mesma rigidez gelada de antes. A tensão diminuiu e Julian caiu na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Estou tão cansado, Amanda. Senti tanta saudade de mim mesmo. Sua voz tremeu. Quando nos separamos, pensei que tinha perdido tudo, mas era apenas uma parte de mim. Durante todos esses 5 anos, eu apenas fingi ser uma pessoa de sucesso. Você é a única que me viu como eu realmente sou. Amanda se aproximou dele e se ajoelhou ao lado da poltrona. Ela deixou de ser uma auditora. Eu sei, Julian, e eu vi como você mudou. Você escolheu a luxúria em vez da honestidade. Você escolheu Caroline porque ela era mais simples. Ela não exigia que você fosse melhor, e eu exigia. Sim, ele ergueu a cabeça e olhou para ela. Você sempre exigiu de mim a verdade. E você falou a verdade quando disse que eu estava indo na direção errada. Ele tocou gentilmente a bochecha dela. Você voltou. Não é coincidência. Nós dois sabemos que não é só por causa do dinheiro. Não, não é só por causa do dinheiro, sussurrou Amanda, sem desviar o olhar. Eu voltei porque sabia que você estava se afogando, e eu não conseguiria me perdoar se não fizesse tudo para salvá-lo. Julian se aproximou dela. Amanda não se afastou. Seus rostos estavam a apenas alguns centímetros um do outro. Ele viu toda a dor e ternura em seus olhos.
Ela gentilmente colocou a mão no peito dele, impedindo-o de se aproximar. Espere, não agora. Você precisa fazer o que tem que fazer. Os documentos? Não vou participar dessa fraude. Vá, cuide do seu advogado, e eu cuidarei da sua empresa. Julian entendeu. Ela não o rejeitava. Ela colocava a honra dele acima de seus próprios sentimentos. Ele assentiu, seus olhos brilhando. Julian, inspirado e cheio de uma nova determinação, levantou-se. Beijou Amanda na testa, um gesto de respeito, não de paixão. Acenou com a cabeça e saiu do escritório para ligar imediatamente para seu advogado. Amanda ficou sozinha. Ela se aproximou da janela e encostou-se no vidro, fechando os olhos. Seu plano funcionou. Julian estava livre do casamento e confiava plenamente nela. Ela abriu os olhos e uma máscara fria e profissional apareceu em seu rosto. Ela pegou o telefone e discou o número de Caitlin. Caitlin, aceitei as condições dele. Ele vai pedir o divórcio. Sua voz era baixa e severa. Quase recuperei meu lugar. E agora que sei o quanto Caroline é perigosa, precisamos agir rapidamente. Amanhã vou te enviar uma última informação. Ela está relacionada ao concorrente dele e eu preciso ter certeza de que ele não vai prejudicar a nós dois no tribunal. Amanda não só conseguiu o divórcio de Julian e sua total confiança, mas também descobriu que o amante secreto de Caroline era um concorrente de Julian, o que ela ainda não havia contado a ele. Julian começou amanhã em seu escritório, onde discutiria o divórcio com seu advogado por videoconferência. Quando ele terminou a ligação, Amanda entrou no escritório. Ela colocou uma pasta grossa na sua frente, não com fotos pessoais, mas com relatórios financeiros. Seu advogado solicitou provas adicionais para garantir as condições mais favoráveis para o divórcio, começou Amanda. Decidi dar a ele algo relacionado aos negócios e não apenas ao casamento. Julian abriu a pasta e viu extratos que nunca tinha visto antes. O que é isso? São contas que Caroline pagou para seu amante, explicou Amanda. Mas não são apenas contas. O homem com quem ela se encontrava é Marcus Voss, diretor executivo da Voss Capital. Julian ergueu a cabeça bruscamente. Seu rosto ficou sombrio. A Voss Capital era sua principal e mais agressiva concorrente. Voss? Mas como? Ele sempre se manteve afastado. Ele se manteve afastado enquanto sua amante tinha livre acesso aos seus planos, clientes e situação financeira. Amanda inclinou-se sobre a mesa. Caroline não estava apenas traindo você. Ela era uma fonte de informações privilegiadas para o seu principal inimigo. Lembra-se de como, 6 meses atrás, você perdeu uma licitação para um projeto na Europa, embora estivesse confiante na vitória? Foi um vazamento de informações. Ela estava vendendo você em troca de atenção e luxo. Julian fechou a pasta. Essa informação não era apenas uma prova de traição. Era uma confirmação de traição que ameaçava a própria existência de sua empresa. Ela tem que pagar, ele rosnou. Ela tem que perder tudo. Julian viu pela primeira vez em Amanda não apenas uma auditora, mas uma aliada absoluta que o protegia em todas as frentes. Por que você se esforça tanto, Amanda? Perguntou ele, olhando nos olhos dela. Você já recebeu meu consentimento para o divórcio. Você poderia simplesmente pegar o relatório e ir embora. Por que você está gastando tempo para destruir Voss? Amanda fez uma pausa antes de responder. Porque não estou aqui apenas pelo dinheiro do meu pai, Julian, e não apenas para recuperar meu lugar. Ela apontou para a pasta. Voss não é apenas um concorrente, ele é um parasita que sempre se alimentou do trabalho alheio. 5 anos atrás, você me deixou para se casar com a estabilidade. Não quero que você escolha novamente o caminho mais fácil e permita que esse homem roube o que você construiu. Quero que você lute por si mesmo. Eu lutarei, prometeu Julian, seu tom se tornando firme. Mas não preciso apenas de ajuda. Preciso de um parceiro que não me trairá. Amanda sorriu com o canto dos lábios. A tensão no escritório aumentou,
Mas não era mais por hostilidade, e sim por antecipação. Você exigiu que eu formalmente dissolvesse o casamento, e eu estou fazendo isso, disse Julian. Agora eu exijo algo de você. Quando você terminar a auditoria e receber o financiamento total do seu pai, quero que você fique. Amanda não pareceu surpresa. Ficar como? Como minha parceira de negócios com plenos direitos. Julian levantou-se e aproximou-se dela. Não como auditora, nem como amante, nem como representante do investidor, mas como segunda diretora da empresa. Você provou que vê minha empresa melhor do que eu mesmo. Seu contrato expira em 1 ano, mas estou lhe oferecendo 10 anos de parceria, com direitos iguais e plenos poderes. Recupere seu lugar, mas faça isso nos meus termos, como uma igual. Amanda olhou para ele, e desta vez seu sorriso era totalmente sincero, mas nele se lia uma fria veia empresarial. É uma oferta muito generosa, Julian, e muito sábia. Então você aceita? Aceito. Mas há uma condição que fortalecerá nossa união e impedirá que Caroline e vós nos chantageiem. Amanda olhou diretamente nos olhos dele. Amanda pegou a mão que ele estendeu para ela em sinal de concordância com a parceria e apertou-a. Seu advogado vai pedir o divórcio usando a traição como principal prova. Vós e Caroline tentarão usar qualquer brecha para desacreditar nós dois. Para privá-los definitivamente da possibilidade de atacá-lo, precisamos tornar nossa união indissolúvel e pública. Julian franziu a testa. Você está propondo que nos casemos rapidamente? Depois de tudo? Amanda balançou a cabeça, seus olhos brilhando com um fogo frio e calculista. Não. Estou propondo que firmemos um acordo pré-nupcial com a condição de que você me transfira 49% das ações da empresa em caso de divórcio, para provar que nossa união é 100% um acordo comercial. Sua voz ficou mais baixa. E então anunciaremos nosso noivado. Assim, misturaremos oficialmente nossos bens e nossas vidas. Vós não poderá atacar seu negócio se eu for sua parceira comercial legal e futura esposa. Este é o melhor plano de negócios para sua sobrevivência. Claro. Passemos ao capítulo 11, onde Julian deve tomar uma decisão final sobre a nova parceria. E nesse momento ocorre o caos criado por Caroline e seu amante concorrente. Julian ficou parado, atordoado com a proposta de Amanda. Era cínica, calculista e absolutamente genial. 49%? Isso significa, na prática, transferir metade da minha empresa para você, disse ele, tentando compreender a magnitude da exigência dela. Depois de tudo o que aconteceu, você está me pedindo para casar novamente por conveniência, só que com um preço ainda mais alto? Amanda não se moveu do lugar. Não é conveniência, Julian, é proteção. Se nos casarmos sem essa condição, Caroline e vós vão contestar o divórcio indefinidamente, exigindo compensação. Se anunciarmos publicamente uma união comercial protegida por um contrato de casamento, eles não poderão atacar seus ativos. É a única maneira de salvar a empresa dos processos judiciais e de vós. Este é o meu ultimato. Julian aproximou-se da janela. Ele olhou para a sua vida, que estava a desmoronar-se, e viu em Amanda não ganância, mas uma lógica impecável. Ele perdeu tudo porque era brando e cego. Está bem, disse Julian, finalmente virando-se. Aceito suas condições. Mas lembre-se, Amanda, se isso novamente for uma mentira, não perderei apenas o negócio. Perderei a fé na honestidade. Não lhe darei motivos para duvidar, respondeu Amanda. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu um sorriso quase alegre. Eles imediatamente entraram em ação. Julian entrou em contato com seu advogado e Amanda com seus notários, começando a elaborar urgentemente um contrato de casamento. Antes que Caroline pudesse se recuperar, eles decidiram dar um golpe preventivo.
À noite, depois que os documentos do divórcio foram apresentados, Julian e Amanda fizeram uma declaração pública conjunta perante o Conselho de Administração. Julian anunciou a nomeação de Amanda como segunda diretora da empresa com uma participação de 49% e o noivado deles. A reação de Caroline foi instantânea e devastadora. Na mesma noite, enquanto Julian e Amanda brindavam a sua nova união, a polícia invadiu a casa. Caroline não perdeu tempo com disputas judiciais. Ela ligou para a polícia, alegando que Julian mantinha documentos financeiros ilegais em seu escritório, relacionados à evasão fiscal, e que Amanda era sua cúmplice. "Isso é tudo mentira. Caroline está se vingando", gritou Julian quando os policiais, agindo sob mandado, começaram a revirar seu escritório. "Ela não está apenas se vingando", disse Amanda calmamente, observando a busca. "Essa é a tática de Voss. Eles estão tentando congelar suas contas por meio de um processo criminal. Eles sabem que o julgamento vai demorar." Os policiais encontraram no cofre de Julian 2 pacotes dos quais ele não sabia. Um com títulos falsos e outro com uma grande quantia em dinheiro, que parecia ser uma propina. "Senhor, esta é uma acusação grave. Teremos que detê-lo para interrogatório", informou o oficial sênior. Julian olhou para Amanda. Ele acabara de lhe dar uma parte de sua empresa e agora estava sendo preso. "Amanda..." Sua voz soava desesperada. "Tudo bem, Julian. Estou com você", ela respondeu, sem vacilar. Ela se virou para o policial. "Você não pode prendê-lo. Ele acabou de me transferir os poderes de administração. Sou sua representante legal e futura esposa. Vou garantir sua defesa e provar que isso é uma armadilha." Enquanto Julian era levado, Amanda ficou sozinha no escritório destruído, cercada pelo caos. Ela sabia que os títulos e o dinheiro falsos haviam sido colocados lá por Caroline, provavelmente durante sua recente visita ou por meio de seu cúmplice. Na manhã seguinte à prisão de Juliana, Amanda agiu com uma calma fria e calculista. A primeira coisa que fez foi entrar em contato com Caitlin, sua amiga, a quem ela pretendia pedir para ser a advogada dele. "Caitlin, você precisa voar imediatamente", disse Amanda ao telefone. "Juliana foi presa sob uma acusação forjada de evasão fiscal. Isso é obra de Voss e Caroline. Você precisa aceitar esse caso. Tenho uma informação. Caroline tem um irmão, Evan, sobre o qual ela não fala. Ele trabalha no departamento jurídico da Voss Capital. Ele é a nossa brecha." Apesar do choque com a notícia, Caitlin rapidamente se recompôs, como convém a uma profissional. "Vou embarcar imediatamente. Acusação forjada e prisão é um passo desesperado", disse Caitlin rapidamente. "Seu noivado e a transferência das ações são a única coisa que agora salva a empresa do congelamento total dos ativos. Vou apresentar um pedido de emergência para liberação sob fiança, mas preciso de provas concretas da armação." "Haverá provas. Minha tarefa é usar Evan contra Voss e Caroline", respondeu Amanda. Amanda recebeu permissão para visitar Julian na prisão preventiva. Ele parecia exausto, mas ao ver Amanda, uma luz de esperança acendeu em seus olhos. "Isso foi tudo mentira. Não sei como esses pacotes foram parar no meu cofre", disse Julian. "Eu sei. Caroline os colocou lá durante sua última visita, quando eu te isolei." Amanda permaneceu calma. "Esse foi o plano de Voss. Caitlin, minha amiga e uma das melhores advogadas da cidade, já embarcou e vai assumir o seu caso. Ela é a melhor especialista em crimes financeiros." "Obrigado", sussurrou Julian. "Você faz demais por mim." "Agora a empresa é nossa, Julian", corrigiu Amanda. "Já encontrei uma maneira. Sei sobre o irmão de Caroline, Evan. Vou usá-lo como alavanca contra Voss para provar a conspiração." Julian olhou para ela com absoluta confiança. "Você é a única pessoa em quem confio, Amanda." Enquanto Caitlin lutava pela fiança, Amanda trabalhava no plano. Amanda sabia que Evan, irmão de Caroline,
guardava um profundo rancor pela família. Caitlin, usando seus contatos, conseguiu entrar em contato com Evan. Amanda lhe ofereceu um acordo. Ela provaria que Caroline e Voss incriminaram Julian, usando-o, Evan, para manobras legais. Em troca, ela garantiria que Evan evitaria processo criminal e receberia compensação financeira por ter sido privado de sua herança. Ele concordou, informou Caitlin. Evan vai testemunhar que Voss e Caroline o forçaram a falsificar documentos relacionados ao seu cofre. Ele não conseguiu encontrar forças para se vingar da irmã, mas não conseguiu resistir a Voss. Agora ele está contra eles. Amanda comemorou, mas não demonstrou. Ela não apenas salvou Julian, ela destruiu a aliança dos inimigos, usando os segredos da própria família deles. Graças ao depoimento de Evan, Julian foi libertado sob fiança. As acusações contra ele foram seriamente enfraquecidas, e Voss e Caroline ficaram sob ameaça de investigação. Julian voltou para casa, onde Amanda o esperava. Você conseguiu. Você me salvou, disse Julian, abraçando-a. Isso ainda não acabou. Agora vamos partir para o ataque, respondeu Amanda. Ela trouxe uma taça de vinho para ele e sentou-se à sua frente. Recebi o último relatório de Caitlin sobre o divórcio. Caroline, para evitar acusações de conspiração e traição, afirmou que nunca te amou e se casou apenas por ordem de sua família. Além disso, ela exigiu indenização por danos morais. Julian sorriu amargamente. Que exija, ela receberá apenas o que merece. Não, Julian, ela exigiu uma indenização, acusando você de ter me traído. Amanda olhou diretamente nos olhos dele. Ela afirma que nosso relacionamento começou antes da apresentação dos documentos de divórcio, mas isso não é o pior. Ela exigiu uma parte da sua herança, com base no fato de que seu pai deixou para você parte dos ativos que não foram registrados como corporativos. Amanda baixou a voz. Você precisa confessar. Você tem bens pessoais secretos que nem ela nem meu pai sabem e que Caroline agora pode usar para destruí-lo? Claro. Vamos para o capítulo 13, onde Julian revela seu último segredo e a união dele com Amanda ganha forma definitiva. A pergunta de Amanda sobre a herança secreta ficou no ar. Julian, recém-libertado da prisão graças a ela, não podia acreditar que ela o suspeitava novamente. No entanto, o olhar dela não era acusador, mas exigente da verdade. Sim, Julian finalmente confessou, baixando a cabeça. Você está certa. Meu pai, ele me deixou algo mais do que ações da empresa. Era o seu seguro, caso eu fracassasse. Ele se aproximou da parede, atrás da qual havia um grande quadro, e o moveu para o lado, revelando um segundo cofre oculto. Neste cofre estão as ações de uma pequena, mas extremamente promissora empresa de tecnologia, que meu pai comprou quando era uma startup e registrou em meu nome. Ele sabia que se eu me casasse com Caroline, todos os meus ativos corporativos estariam em risco. Ele disse para eu não contar a ninguém sobre eles, nem mesmo a você. Amanda balançou a cabeça, lutando entre decepção e compreensão. E você escondeu isso de mim. E do Pierce, meu pai. Você colocou nosso acordo em risco, Julian. Não, eu protegi isso da Caroline. Eu sabia que ela iria ficar com isso primeiro. E você era a representante do Pierce. Eu não podia arriscar. Amanda percebeu que Julian não estava tentando enganá-los. Ele estava tentando sobreviver, usando a única ferramenta disponível. Tudo bem, disse Amanda, seu tom suavizando-se. Agora temos que incluir esses ativos em nosso acordo pré-nupcial para que Caroline não possa obtê-los. Se eles pertencem a nós dois, ela não poderá reivindicar uma parte da minha herança. Julian assentiu. Sua fadiga era evidente. Ele abriu o cofre e retirou os documentos, entregando-os a Amanda. Pegue. Faça com eles o que achar necessário. Estou lhe dando controle total sobre minha vida, Amanda. Profissional e pessoal.
Não consigo mais tomar decisões sozinho. Amanda pegou os documentos. Em suas mãos, concentrava-se poder absoluto sobre Julian e seus bens. Isso não é o fim da sua independência, Julian. É um reinício. Eu vou administrar nossos bens. Amanda olhou diretamente nos olhos dele. Vamos administrar juntos. Enquanto Amanda e Julian redigiam as adições ao acordo pré-nupcial, Caitlin desferiu um golpe devastador. Em uma audiência de emergência sobre o divórcio, Caroline acusou Julian de traição com Amanda, exigindo uma indenização. Caitlin, sem perder tempo, contra-atacou. Ela apresentou o depoimento de Evan sobre conspiração e falsificação de provas, o que minou completamente os direitos morais de Caroline. Em seguida, Caitlin apresentou aditivos ao acordo pré-nupcial entre Amanda e Julian, autenticados por um notário, nos quais Julian transfere metade das ações da empresa para Amanda. Caitlin rebateu. A acusação de traição é ridícula. A senhorita Amanda é sua parceira de negócios, com direitos iguais e futura esposa. A união deles, protegida por um acordo de milhões de dólares, é a salvação da empresa, não um romance. A exigência de indenização por danos morais é inválida, pois o casamento foi celebrado por interesse e indicação da família de Caroline. O tribunal, ao perceber que Caroline era parte integrante da traição e da conspiração criminosa, negou a maior parte de suas reivindicações. Caroline ficou arrasada e humilhada, tendo perdido tudo. Voss, privado de sua influência jurídica de Evan e sob ameaça de investigação, recuou. Um mês depois, quando o divórcio foi concluído e a empresa de Julian recebeu um novo e sólido financiamento de Pierce, houve uma reunião. O pai de Amanda veio para parabenizá-los pela fusão bem-sucedida dos ativos e pelo início dos trabalhos. Julian, você agiu com sabedoria, disse Pierce, apertando sua mão. Você conseguiu o melhor parceiro que poderia desejar. Amanda, você provou seu talento para os negócios. Quando Julian saiu para trazer champanhe, Pierce olhou para a filha com um sorriso frio e perspicaz. Você conseguiu tudo o que queria, a empresa, o poder e, finalmente, status ao lado de Julian. Excelente trabalho. Mas me diga, Amanda. Pierce se inclinou para a frente, seus olhos se estreitaram. Quando você foi embora 5 anos atrás, você me prometeu que nunca voltaria para ele. Por que você quebrou sua promessa? Esse era o seu plano desde o início. Reconquistá-lo usando meu dinheiro e meu poder como cobertura? Amanda respirou fundo. Não, pai. Inicialmente, esse não era o plano, disse ela em voz baixa, mas firme. Eu vim para cá como sua auditor para salvar seus investimentos. Eu realmente pretendia fazer o trabalho, fechar o negócio e ir embora. Jurei a mim mesma que Julian ficaria no passado. Ela olhou para onde Julian havia desaparecido por um instante atrás da porta. Mas quando vi Julian novamente, percebi que meu coração ainda doía ao vê-lo. E ao ver como Caroline era, percebi que tinha uma chance de colocar tudo de volta no lugar. Eu não me sentia mais pior do que ela. Percebi que era digna de estar ao lado dele. Pierce ergueu levemente a sobrancelha. Você permitiu que seus sentimentos pessoais influenciassem uma transação financeira de milhões de dólares? Eu deixei os sentimentos se tornarem a melhor ferramenta, rebateu Amanda, recuperando parte de sua perspicácia nos negócios. Eu queria salvá-lo. Usei seu poder e meus sentimentos para dar a ele uma segunda chance. E salvei seu dinheiro, pai. O negócio está fechado. Os ativos estão protegidos. Você saiu ganhando. Pierce ficou em silêncio por um longo tempo, avaliando suas palavras. Ele viu nela a mesma eficácia implacável que valorizava em si mesmo. Muito bem, Amanda. Você sempre foi a melhor em negociações. Julian voltou com o champanhe. Ele sentiu que a tensão na sala havia desaparecido. Tudo bem? Perguntou ele, estendendo a taça para Amanda. Tudo mais do que bem, respondeu Pierce, levantando-se.
Parabéns pela conclusão do negócio e pelo noivado. Preciso ir. Agora a empresa está totalmente em suas mãos. Depois que Pierce saiu, Julian e Amanda ficaram sozinhos em seu novo escritório, agora legal. O que ele disse? Perguntou Julian. Amanda sorriu. Ele disse que eu consegui tudo o que queria. Ela tomou um gole de champanhe. E ele está certo. Eu consegui meu parceiro, Julian. Agora que todas as velhas mentiras ficaram para trás, podemos começar tudo de novo, mas desta vez sem enganos e sem gaiolas douradas. Julian se aproximou dela. Desta vez, apenas a verdade, disse ele pegando-a pela mão. E apenas juntos. Eles ficaram parados sob a luz do sol que entrava pela janela, iluminando os novos documentos de parceria sobre a mesa. A empresa estava salva. O casamento baseado em mentiras estava destruído. E duas pessoas que se perderam por causa do cálculo encontraram o caminho de volta, construindo uma nova união baseada na verdade implacável e na salvação mútua.